Eu sei, na semana passada aqui no canal tivemos um assunto meio pesado, mas hoje teremos, ao contrário disso, um assunto bem leve, bem tranquilo. Mas não é porque o assunto é leve que não seja poderoso. Falaremos sobre memória, sobre gratidão, sobre identidade. E eu tenho certeza que você vai sair ao final deste vídeo muito mais confiante. Confie. A porção de estudos desta semana ainda faz parte do último discurso de Moisés, quando ele está preparando o povo para a sua entrada na Terra Prometida. E o que eu escolhi compartilhar com você faz parte das instruções sobre as colheitas, mais especificamente as primeiras colheitas do ano. As pessoas, todo o povo, deveria trazer as primícias, para o templo e ali fazer uma declaração pública de gratidão. Então não era só levar a colheita ali de qualquer jeito. Teria que falar: obrigada por essa colheita, porque Deus me abençoou. Enfim, cada pessoa deveria falar ali algumas palavras sobre como foi isso, o que isso significa para ela e demonstrar ali a sua gratidão. Com isso, as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas vitórias, as primeiras sensações de alegria por um trabalho que uma pessoa fez eram marcadas na memória e isso se tornava parte da identidade da pessoa. Muitas vezes tem coisas assim que achamos que são pequenas e acabamos deixando passar. E quando vemos, não fizemos nada. Só que na verdade não é que não fizemos, é que não reconhecemos aquilo que nós fizemos. Por isso era importante fazer essa declaração para que cada pessoa, cada família, cada tribo pudesse perceber a sua própria trajetória. Moisés também passou instruções sobre o que fazer com os frutos, porque além de levar as primícias para o templo, era necessário cuidar da comunidade. Então, aquelas pessoas que tiveram maior fartura contribuíam com aquelas que não foram assim tão favorecidas naquele ano, naquele período, e não cabia às pessoas julgarem o porquê que fulano, cicrano não prosperou tanto quanto elas. O que era necessário fazer era a justiça social, chamada de tzedakah. Então, a fartura de alguns contribuía com a dignidade de outros, e assim a comunidade podia viver em equilíbrio. Depois disso, foram passadas duas listas, uma de bênçãos e outra de maldições. É simples, se você se desviar da bênção, você cai na maldição. E isso não é porque Deus, vamos entender isso, Deus não é um ser que se magoa com as coisas que nós fazemos, que ele se entristece, que ele fica nervoso. Essas são linguagens usadas na palavra de Deus para que nós possamos compreender como seria se isso acontecesse conosco. Mas Deus ele está acima desses sentimentos que nós vivenciamos. Mas ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, quando eu escolho deliberadamente fugir daquilo que Deus falou para eu fazer, ele sabe que eu terei consequências ruins com isso. Então, por isso que ele já explica ali, através de Moisés, que as bênçãos, elas vão vir para a vida das pessoas
quando elas seguirem as instruções de Deus, como, por exemplo, essa que acabei de falar, do compartilhar as nossas farturas, a nossa prosperidade. Isso atrai, isso nos sintoniza com o canal da prosperidade, porque existem leis que regem o universo, e uma delas é que não pode ficar um lugar vazio. Então, uma vez que eu tiro de mim para dar para uma outra pessoa e gera aquele vazio, ele é preenchido por mais bênçãos. E Deus conhece essas leis e compartilha essas leis conosco. Mas se eu não quero compartilhar, porque eu tenho medo, porque eu quero ficar segurando aquilo para mim, eu não formo esse vazio. Então não tem como vir mais para preencher nada, porque já está cheio. E desta forma são todas as leis. E como nós muitas vezes não sabemos de tudo, Deus já deixa as instruções, faça isso, faça aquilo, não faça isso, evite aquilo. E desta forma, quando nós seguimos essas instruções, nós automaticamente nos sintonizamos com as leis universais que nos favorecem durante a vida. E quando nós fechamos esses canais, nós nos sintonizamos com aquilo que nós chamamos de maldições. Mas não é que sejam maldições, é que são consequências daquilo que estamos plantando. Então, ele coloca diante de nós as bênçãos e as maldições, e cabe a nós escolhermos pela fé, pela lógica. Eu não sei que método você vai usar para fazer as suas escolhas, mas escolhendo aquilo que Deus instrui, automaticamente nos sintonizaremos com tudo que é bom. E agora trazendo isso para os nossos dias, lembrando do sentimento de gratidão, daquela declaração pública de agradecimento ao trazer o fruto no templo, há uma interpretação muito bonita sobre isso, de que esse ritual trazia para essa pessoa o pertencimento àquele lugar, a consciência de que as coisas não acontecem assim por acaso, e trazendo assim a própria história da pessoa, de onde ela saiu, de como ela chegou até ali. E todas essas coisas são muito bonitas, assim, muito emocionantes. E em homenagem a isso, eu vou propor para você um exercício muito simples, que eu acho que não vai levar nem um minuto, para você fazer diariamente por pelo menos 7 dias. Então vamos lá. Começamos escolhendo o nosso primeiro fruto do dia. Pode ser ali uma pequena vitória que poderia passar despercebida, mas nós vamos dar um destaque a ela. Depois de escolhido esse primeiro fruto, você vai escrever em um caderno. Escolhe um caderno bem bonitinho para ser um livro de gratidão, não sei. E escreve lá, obrigada por essa minha conquista. Tudo bem, está escrito ali. Depois disso, você vai se dar um presentinho em homenagem àquela conquista. Então, pode ser um chá, uma coisa íntima sua, sabe? Um alongamento, uma massagenzinha, automassagem, né? Uma coisinha que você gosta de comer, para fechar esse ciclo, né? Escolher a conquista, agradecer por ela e se presentear por ter feito, por ter conseguido realizar esse feito. E esse pequeno ritual, ao final de 7 dias, você vai ver um progresso na sua vida que poderia passar despercebido, porque nós vamos acumulando essas pequenas conquistas e não damos muito valor a elas. Nós só valorizamos aquelas grandes conquistas, mas esse progresso, esse passo a passo é importante deixá-lo registrado. Então faça isso e depois me
conta aqui nos comentários, inclusive para ampliarmos o diálogo, como é que foi, como é que tem sido este processo de escolher uma pequena vitória, escrever sobre ela agradecendo e se presentear porque conseguiu fazer aquilo. E com o tempo, pensando em uma consolidação desse ritual diário, que vai ser muito gostosinho fazer, você pode começar a compartilhar isso. Não só fazer sozinha, mas fazer com uma amiga. A recompensa de vocês pode ser um cafezinho juntos por semana e vocês conversarem sobre isso, sobre como tem sido essas vitórias, e assim vocês vão registrando juntas as suas autodescobertas, a formação dessa nova identidade, enfim, todo recomeço, quando é recomeçado junto, em comunidade, fica ainda mais gostoso. E é por isso que eu sempre reforço que é muito gostoso, muito maravilhoso quando você deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve neste doce canal e também compartilha essa mensagem com aquelas pessoas que você ama. Já aproveita para compartilhar com essa amiga com quem você pretende fazer este pequeno ritual daqui um tempinho. E nós nos encontramos muito em breve. Até mais!